Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa espírita. Vamos fazer a nossa prece. Então vamos serenando, levando nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos mentores espirituais, e vamos agradecer por poder estar aqui, agradecer todo o amparo, toda a assistência que temos, por tudo que somos, e vamos pedir que nos dê muita saúde, paz, amor, proteção. Auxiliem todos nós que aqui estamos, que possamos sair daqui muito melhores do que quando aqui chegamos, fortalecidos na nossa fé, na esperança de que tudo passa, e isso também vai passar. Deus é nosso Pai, amoroso, bom e justo, e não nos abandona nunca, está sempre ao nosso lado, nos amparando, nos protegendo. Que possamos retornar aos nossos lares muito melhores, fortalecidos e com muita saúde e fé. Que Deus e Jesus nos ilumine e nos guie sempre, que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Vamos conversar um pouco hoje, né? Vamos fazer uma noite de estudos. Eu sempre digo que é uma noite de estudos porque são ensinamentos que nós recebemos, nós todos. Então vamos tratar do nosso assunto de hoje, que é o germinar da esperança. Ele é um capítulo deste livro que se chama Compaixão, a Sementeira do Amor. Ele foi um livro psicografado por Janete de Azambuja Correia. É uma amiga, eu digo uma amiga nossa, uma irmã nossa, que faz parte da FERGS. Então esse livro também foi editado pela FERGS. Então o título, como eu falei, o germinar da esperança. O que esse assunto nos traz? Nós, quando falamos sobre isso, podemos ter a certeza de que vamos ter muitos questionamentos. E muitas vezes no nosso dia a dia, nós não nos questionamos sobre vários assuntos. Nós vivemos um dia após o outro. Como sempre se diz, na correria em que nós vivemos, não temos nem tempo de pensar. Então eu trago aqui em forma de questionamento para que nós possamos pensar juntos. Nós somos pessoas que temos esperança? Será que nós temos esperança? Vamos tentar pensar um pouco sobre isso. Se nós temos esperança em quê? Sonhamos e temos esperança em adquirir algo no futuro? Em ter uma casa própria? Em nos mudar? Em ter saúde? Temos esperança em envelhecer bem? Temos esperança num mundo melhor? Em que nós temos esperança? E em que e por quais motivos nós perdemos muitas vezes a esperança? Porque nós sabemos que muitas vezes nós a perdemos. Porque acontecem coisas na nossa vida que muitas vezes nos são desagradáveis, que nos deixam tristes, que nos fazem sofrer. E então nós perdemos a esperança. E então eu trouxe aqui uma figura, a figura de uma plantinha. Uma mini plantinha. Vejam como ela está bem, como ela germinou. Essa planta nos traz o significado da palavra germinar. Ela germinou, foi plantada uma semente, foi cuidada, foi regada e ela está crescendo. E eu lembrei, enquanto preparava esse tema, eu acredito que muitos de vocês já tenham feito isso. Eu confesso que já fiz isso faz muitos anos, né? Alguns anos, na época da escola, quando os professores nos davam uma atividade que era chegar em casa e pegar um feijão e colocar no algodão. 1 ou 2, mas um feijão saudável e colocar no algodão. Então nós fazíamos isso e nós cuidávamos, né? E nós observávamos aquele germinar daquela semente. Então aquele feijão brotava e em poucos dias já estava crescendo. Como era bonito isso, como a gente aprendeu muito com isso. E ele é semelhante a essa plantinha que está germinando. E para falar em especial do germinar da esperança,
nós precisamos conhecer um pouco sobre o plantio e como nós podemos regar esta esperança. E trago alguns tópicos, então, para que possamos avaliar juntos, para que possamos pensar juntos. Todos nós temos o anseio pela felicidade. Todos nós buscamos a felicidade, certo? Mas cada um busca essa felicidade de uma forma diferente. E aqui são duas coisas. Nós buscamos por felicidades diferentes, porque o que é felicidade para um pode não ser para o outro. O que me deixa feliz, para a Nara pode ser que seja indiferente. Coisas que deixam ela feliz, para mim pode ser que seja indiferente. Então, cada um busca um tipo de felicidade. E para encontrar essa felicidade, cada um busca um caminho diferente. São vários os caminhos que nós podemos seguir. Cada um escolhe o caminho mais adequado, o caminho que mais convém para si. Mas o certo é que todos nós temos este anseio. Todos nós planejamos um futuro e queremos que ele seja próspero e cheio de realizações. E nesse sentido, podemos trazer aqui o exemplo das crianças. As crianças, elas já vêm com um propósito de uma vida adulta feliz. E todos nós dizemos que, como as crianças de hoje em dia estão diferentes, parece que elas estão mais, eu não sei se esse é o termo, mas a gente diz, né, são mais inteligentes, são mais ativas. Por quê? Porque elas já trazem em si aspirações, elas já trazem intuições que vieram desde o planejamento reencarnatório. Nós também trouxemos isso. Mas trazendo especificamente para as crianças, é por isso que as crianças de hoje em dia estão diferentes. Porque elas vêm com esse anseio de uma vida adulta feliz, de uma vida adulta melhor do que aquela que os seus pais, que os seus avós tiveram. E cabe a nós, como adultos, nos referindo a esse processo todo das crianças, nós como adultos, pais, todos, pais, tios, avós, cuidadores, todos nós temos a responsabilidade e temos o compromisso de auxiliar essas crianças, tanto nas questões materiais, porque o básico todos precisam, então elas precisam de vestuário, precisam de alimentação e precisam de quem faça isso por elas, mas também é nossa responsabilidade dar amor, dar afeto e dar carinho, para que elas cresçam e continuem tendo esse projeto de vida adulta feliz. É com o nosso auxílio, com a nossa ajuda, que elas vão ter um equilíbrio emocional, um equilíbrio espiritual, porque é nossa obrigação também mostrar a elas que a nossa vida depende dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Precisamos ensinar isso a elas. Isso vai trazer o equilíbrio espiritual. E elas tendo essa base que nós estamos auxiliando, quando chegar o momento em que elas perderão a inocência, porque isso acontece com todos. A vida vai passando, elas vão se tornando adolescentes e vão se tornando adultas e vão tendo a noção da vida real e perdendo a inocência. Mas que elas não percam nesse processo a esperança de um mundo melhor. Que elas não percam a vontade de continuar trabalhando e batalhando para ter esse mundo melhor. Um outro ponto que nós precisamos considerar é que nós vivemos em sociedade. O que é uma sociedade? É quando nós vivemos em conjunto. As várias pessoas vivemos em sociedade. Somos filhos do mesmo Pai e, portanto, perante Ele nós somos todos irmãos.
E nesse viver em sociedade, nós precisamos plantar e colher a nossa individualidade. Precisamos crescer, evoluir individualmente. Mas precisamos também que haja esse plantio e essa colheita de forma coletiva. Em todos os momentos da nossa vida, nós estamos interferindo na vida das pessoas e as pessoas estão interferindo nas nossas. Estamos nos comunicando, estamos trocando ideias, estamos convivendo. Eu posso pensar então que eu não gosto de socializar. Eu moro sozinha e eu não tenho esse problema de viver em sociedade. Isso não é verdade. Nós vivemos em sociedade mesmo morando sozinhos. Mesmo tendo aquele trabalho que nós chamamos de online. Depois da pandemia, isso se tornou muito comum. Algumas atividades passaram a ser realizadas de casa. Mas então eu não tenho contato com as pessoas? Muito pelo contrário. Pode não ser fisicamente próximos, mas pelo computador, se eu estou trabalhando, eu estou me comunicando com as pessoas. Tudo bem, eu moro sozinha, mas eu preciso ir ao mercado, eu preciso me suprir das coisas que são necessárias e para isso eu preciso ter contatos. Então eu estou convivendo e ao conviver nós estamos fazendo uma troca. Isso é extremamente necessário na nossa vida. Só que na sociedade de hoje, nós vemos que existe, independente de ser, eu vou usar de novo o termo online, de estarmos em casa, na frente do computador, nos relacionando dessa forma, ou nos relacionando com proximidade física, mas existe uma competição muito grande na nossa sociedade. Uma competição onde o ter passou a ser mais importante do que o ser. Estamos dando muito mais importância para isso. Estamos esquecendo que nessa caminhada que nós estamos, nesta encarnação, e para atingir os nossos objetivos, nós precisamos nos suprir, precisamos nos abastecer de questões morais, valores morais edificantes. Essa é a nossa prioridade. É imprescindível que nós tenhamos ânimo e vontade de auxiliar os irmãos menos favorecidos. E eu diria até deixarmos de ter preguiça. É uma palavra um pouco mais forte. Mas às vezes nós temos preguiça de fazer as coisas para nós mesmos. Quem dirá para o outro? Ele que se vire. Às vezes pensamos assim. Mas nós precisamos ter esse ânimo, essa vontade, essa coragem de fazer as coisas por nós para podermos evoluir, mas também auxiliarmos os nossos irmãos nessa evolução, nessa caminhada. É por isso que nós vivemos em sociedade. E ajudar não significa entregar o pão quentinho com aquela fumacinha e aquele cheirinho. Não é assim que nós vamos entregar. Não é o cesto com os frutos já colhidos. Aqui no texto ela tem uma frase que diz assim: nada é mais sublime do que ensinar a plantar o trigo da própria edificação. Porque cada um de nós precisa crescer, em primeiro lugar, individualmente. E depois precisamos crescer coletivamente. E esse crescer individualmente, então é assim, nós precisamos colher os frutos. Nós precisamos plantar, cuidar, regar e colher. Porque se recebermos sempre pronto, se vier sempre o pãozinho pronto e o cestinho de frutos já colhidos, nós não iremos aprender. Então nós precisamos sim trabalhar para a nossa melhoria. E aí nós vemos, eu gosto de trazer os exemplos práticos, porque às vezes com alguns isso nunca aconteceu, mas daqui a pouco com alguns já aconteceu. Uma pessoa saudável, com plenas e totais condições, olha para nós e diz assim: já que tu vai lá na casa espírita, tu tá seguido lá, né? Então tu faz assim, tu leva o meu nome
E se tiver palestra, depois tu me conta daí o que foi falado, tá? Aham, tá. Então assim, ele é um exemplo simples. Eu da casa espírita nunca escutei. É mais fácil, né? É mais fácil nós pedirmos para os outros, mas os outros não conseguem trabalhar a nossa evolução. Ela é de total responsabilidade nossa. E é total responsabilidade e compromisso nosso auxiliar os nossos irmãos também. Um outro fator importante nessa nossa caminhada é percebermos que não somos melhores do que os outros. Infelizmente, ainda acontece muito conosco, e eu sempre falo conosco porque isso é natural. Nós somos pessoas num processo de evolução, nós somos seres imperfeitos. Mas às vezes nós pensamos assim que o fulano é melhor do que eu porque ele tem mais condições. Ou sei lá, de repente é aquela pessoa que apareceu na TV. Ou então porque é uma, sei lá, vou chutar aqui, uma atriz. Então ela é mais importante do que eu. Na verdade, ninguém é mais importante que ninguém. Deus nos criou a todos iguais, com as mesmas condições e as mesmas possibilidades de crescimento, tanto material, quanto intelectual, quanto espiritual. E nós escolhemos o caminho que queremos seguir. Já estamos fazendo isso de encarnações anteriores. Nós escolhemos o nosso caminho. Por isso, ainda temos sofrimento, por isso ainda nós temos doenças, ainda nós temos coisas que nos acontecem, que nos deixam tristes, mas que fazem parte da nossa evolução, porque foram os caminhos que nós seguimos. E todo o caminho que nós seguir tem uma consequência. Ela pode ser positiva ou não. Ela pode ser produtiva ou não. Cabe a nós o que nós escolhermos. Esta é a lei de causa e efeito. Engana-se quem acha, quem acredita que está nesta encarnação e que ao desencarnar ou ao morrer, tudo acaba. Imaginemos agora que justiça divina nós teríamos se isso acontecesse. Com tudo que nós enxergamos, com tudo que acontece nesse nosso mundo, não seria Deus justo se permitisse que com a morte tudo acabasse. Muito pelo contrário. Ele é tão justo que ele permite a nós um novo recomeço, para que nós possamos mudar as nossas atitudes, para que nós possamos mudar o nosso jeito de viver. E assim evoluir e atingir o nosso real objetivo, a nossa verdadeira felicidade. Então vamos lá. Com esses relacionamentos, essa busca pela felicidade, esse não nos considerarmos melhores ou piores do que os outros, o que isso tem a ver com o germinar da esperança? Sabemos o quanto é fácil perdermos a esperança. Quando não atingimos um objetivo, quando algo que nós traçamos sai daquela rota que nós imaginávamos, quando nós perdemos alguém que é muito próximo, que nós amamos muito, quando nós perdemos alguém e questionamos, mas era ainda uma criança, era tão jovem. E aquilo faz com que nós começamos a perder a esperança em algo melhor. Quando nós olhamos ao redor e vemos barbaridades, porque sim, ao nosso olhar, muitas coisas que acontecem são uma barbaridade. E aí nós perdemos a esperança de ver um mundo melhor, um mundo com amor, um mundo com afeto, um mundo com respeito, porque se tudo isso acontece, é porque as pessoas não estão se respeitando. Ou então nós vamos para o outro extremo. Como é fácil ter esperança? Quando tudo anda bem, quando estamos bem com a família, temos um relacionamento muito bom, temos filhos maravilhosos. Eu quis ter 2 filhos e eu os tenho. Tudo está andando conforme o planejado. Eu sou uma pessoa que tem esperança. Mas aí temos que entrar no meio termo do não perder a esperança
e de compreender que a verdadeira esperança dá trabalho. Não é simplesmente dizermos que temos esperança quando está tudo bem. Nós precisamos fazer como a plantinha. Essa planta, se ela está germinando, não é porque ela foi abandonada, é porque foi plantada uma semente. Deu trabalho para regar, deu trabalho para cuidar, para que ela pudesse germinar. Aquele feijãozinho que nós colocamos lá no algodão, se nós chegarmos em casa, abrirmos a torneira e colocar meio copo de água, não sobrevive. Ele vai morrer afogado, né? Ou então nós colocamos lá e pensamos assim, quero ver se esse professor tem razão. Coloca lá o feijãozinho e deixa. Não faz nada. Ele vai morrer seco, porque nós não estamos tendo o trabalho de ir e regar aquele feijão para que ele possa brotar e germinar. Então a verdadeira esperança, ela nos dá sim, ela nos dá trabalho todos os dias. E eu trouxe alguns exemplos práticos do nosso dia para que nós possamos compreender qual é o trabalho que nós precisamos realizar. Então vejamos, acordei mal-humorada. De novo eu tive que acordar cedo. De novo eu tenho que ir para aquele trabalho. Não, porque o meu chefe, vocês não sabem como é o meu chefe. E ainda hoje, sabe o que meu chefe fez? Marcou com aquele cliente, aquele que mais me incomoda. Então imagina, eu já acordei mal-humorada, ainda vou ter que atender o cliente que mais me incomoda, como é que vai ser o meu dia? Eu vou ver aqui no meu celular se pelo menos vai ter um dia de sol. Não, chuva. Chuva e cerração e frio. Como é que vai ser o meu dia? Horrível, né? Mas na verdade, se eu pensar diferente e pensar assim, eu tenho condições para ir ao meu trabalho e eu preciso agradecer. Eu tenho um trabalho e esse trabalho traz o sustento material necessário para mim e para a minha família. Eu tenho um cliente chato que me faz pensar em como eu devo agir com as pessoas. Que eu tenho que ter paciência, que eu tenho que ter autocontrole, que eu preciso me trabalhar. E esse cliente é o que vai me ajudar. E choveu sim. Tem dias que chove, tem dias que dá sol. A gente reclama de todos mesmo, né? Porque a gente só fala. A gente sabe falar, né? Então a gente reclama se dá sol, a gente reclama se chove, se tá úmido, se tá seco, se tem neblina, se não tem. Reclamamos de qualquer jeito. Então nós precisamos agradecer. Porque Deus nos dá todas essas temperaturas e todos esses climas que é o que nós precisamos para viver. Por isso é que nós temos desta forma. Por isso que tem dias que chove e tem dias que dá sol. Uma outra questão do nosso dia a dia são as questões difíceis. Sim, aquelas que nos deixam tristes, que nos deixam magoados, que nos fazem perder a esperança. Pode ser a falta de condições materiais, porque a gente sabe que ainda tem uma parcela da nossa sociedade que não tem o mínimo para ter uma vida digna nas questões materiais. Mas também pode ser aquela pessoa que tem todas as questões materiais, que tem todo o conforto necessário e muito mais, mas que tem uma doença que o dinheiro não paga a cura. Aquela doença não tem cura. Por quê? Porque aquele espírito, aquela pessoa precisa passar por aquela condição para poder aprender. Então, o que cabe a nós? Aceitar as nossas dificuldades. Tentar compreender que se nós estamos passando por esse processo é porque nós precisamos para aprender. É que nem fazer a prova na escola. Nós vamos à escola, nós vamos fazer uma prova para ver se nós aprendemos. Mas para fazer a prova é preciso estudar. Não adianta simplesmente ir lá e, então eu faço a prova. Se não estudou, se não passou pelo processo mais difícil que foi o aprendizado, não passa na prova. Assim é conosco também. Então que nós possamos aceitar, que nós possamos compreender essas situações que aparecem no nosso dia a dia. Estudo e leituras edificantes.
o quanto é importante nós estudarmos e aprendermos, estarmos em contato. Nós estamos aqui dentro de uma casa espírita, então que nós possamos fazer a leitura do Evangelho, a leitura de obras edificantes. Nós temos uma livraria, nós temos uma biblioteca, são inúmeras obras. Nós brincamos às vezes que nesta encarnação não conseguiremos ler todas. Ainda bem que tem outras encarnações. Então vamos fazer o estudo de conteúdos edificantes. Conteúdos que vão nos abastecer das questões morais. E também nos dedicarmos a servir o nosso próximo. É nossa obrigação, sim, ajudar a suavizar a dor do nosso próximo, auxiliar aquele que necessita mais do que nós, porque nós estamos todos em um mundo de provas e expiações. Todos nós somos imperfeitos. Se nós pararmos para analisar o orgulho, o egoísmo, a vaidade, todos nós temos um pouco. Estamos aqui para nos aprimorar. Mas precisamos nos ajudar, porque Deus é tão justo e tão bom que Ele coloca nesse mesmo planeta, nesse mesmo mundo, pessoas que estão um pouquinho acima e pessoas que estão um pouquinho abaixo. É como se fosse uma escada. Nós estamos subindo, alguns conseguem subir com um pouco mais rápido. Então esses fazem o quê? Olham um degrauzinho abaixo e auxiliam o seu irmão. São olhados por quem está um pouco acima e são auxiliados pelos seus irmãos. Então nós estamos aqui para vivermos juntos e nos auxiliar. Se nós fizermos isso todos os dias, não é fácil. Aí eu tenho que dizer que não é, porque a gente sabe que não é fácil. Mas se nós nos dedicarmos e conseguirmos nos aprimorar e melhorar um pouquinho a cada dia, nós vamos começar a deixar de lado alguns dos nossos problemas. Porque alguns têm que estar aqui. Eu preciso olhar para ele todos os dias e tentar resolver ele todos os dias. Mas alguns nem problemas são. E se nós cuidarmos dos nossos irmãos, esses problemas vão desaparecendo. Nós vamos começar a compreender que de fato são problemas que não merecem a nossa atenção. Então, com esses pequenos detalhes do nosso dia a dia, é que nós vamos regar a plantinha da esperança. É com esses detalhes do dia a dia que nós não vamos perder a esperança. E vamos continuar trabalhando e vamos continuar batalhando por um mundo melhor. Esse nosso mundo, porque o mundo é nosso. Nós estamos aqui hoje e no futuro nós estaremos de novo. Estamos deixando para os filhos, estamos deixando para os netos, mas estaremos aqui de novo. Estamos melhorando o mundo que é nosso. Então o recado que eu tinha era esse. E eu gostaria de finalizar com a prece. Então eu vou chamar os nossos amigos, os médiuns. E antes da nossa prece final, eu trouxe ele é um poema. Ele é curtinho, mas ele é um poema que também saiu desse capítulo do livro. Então vamos fechar levemente os nossos olhos. A fé é luz nas estradas trevosas, e a falta dessa luz é como chaga dolorosa. Sede a luz nas existências chorosas, lembrando sempre que o amor reluz mais do que joia preciosa. Segue e anima os que padecem de ingratidão, e assim afasta-te dos caminhos da ilusão. Ampara, auxilia, coopera na evangelização, faz parte do projeto da criação. É maravilhoso levar perfume de flor ao pântano, onde somente o amor limpa as feridas, o perdão enxuga o pranto, e o bom pastor não deixa ovelhas perdidas. Semeia, cuida e recebe as flores, somente as colhe quem cura as dores. E assim pedimos ao nosso querido Pai, que acompanhe as nossas dores, que acompanhe o nosso caminhar, que esteja sempre conosco, nos iluminando.
deixando que sua luz se espalhe por nós, pelas nossas casas, pelos nossos amores, mas também por toda a humanidade, para que sim, possamos ter um mundo melhor, que possamos encontrar a verdadeira felicidade. Voltemos aos nossos lares, melhor do que aqui chegamos, com o aprendizado do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Que assim seja.